Conversamos agora com o advogado, professor da PUC de São Paulo, Jorge Abud. Jorge, antes da minha primeira pergunta, é só uma observação destinada ao nosso público ali sobre o que o Gilmar Mendes falou do Código do Russo. Nada tem a ver com aquela célebre anedota do Garrincha e do Feola na Copa de 58 de combinar com os russos, não. O russo era o apelido de Moro ali internamente, que estava em discussão ali realmente, do ponto de vista doutrinário, é o que a Lava Jato fez ao combater um crime. Bom, Jorge, você antecipava aqui semana passada que o Pleno do Supremo respeitaria a decisão que já tinha sido tomada na segunda turma pela suspeição de Sérgio Moro. A pergunta é a seguinte: que sinal isso deixa para a magistratura, para o judiciário? Boa noite, William. Boa noite a toda a audiência da CNN. Conforme a gente havia dito, né, o plenário do Supremo não aceitou reanalisar a decisão da segunda turma. Isso está tecnicamente correto, William, de acordo com a nossa Constituição e de acordo com o regimento do Supremo e com a legislação penal brasileira. E aqui, William, pode ocorrer uma má compreensão de parcela da opinião pública em relação à decisão do Supremo. E esse é um espaço muito rico e muito importante para a gente ajudar a esclarecer isso. Perante o direito brasileiro, não havia outra saída para o Supremo Tribunal Federal. Então, essa decisão, ela não pode ser erroneamente vista como um retrocesso no combate à corrupção. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal é uma decisão de respeito à legalidade brasileira e, principalmente, de reconhecimento da garantia constitucional da imparcialidade. Quando eu leciono esse tema, William, quando eu falo da imparcialidade, eu digo que ela é garantia das garantias. Porque sem a garantia da imparcialidade, nenhuma outra é adequadamente observada. Ela é condição de possibilidade para que outras garantias, como contraditório e ampla defesa, sejam devidamente respeitadas. E uma forma fácil de um público não técnico compreender a importância de um juiz imparcial, William, eu apresento sempre esse exemplo. Eu dou o seguinte dilema para que as pessoas reflitam. Se eu te dou a seguinte possibilidade, você pode ser julgado por um juiz mais bem preparado tecnicamente, mas ele é parcial, ele tem interesse na causa. E um juiz que não é tecnicamente tão preparado, mas imparcial. Quem você julgaria? Naturalmente você iria no imparcial, porque você já sabe de antemão qual que é o resultado do juiz parcial. E em relação à magistratura, William, isso é muito importante a gente deixar claro. Eu acho que a magistratura aqui, ela sai dignificada, ela não sai derrotada. E esse é um segundo esclarecimento que a opinião pública precisa entender dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, quando se mantém a suspeição no caso. Os fatos que levaram o Supremo Tribunal Federal a determinar a suspeição do juiz são extremamente específicos do caso. Há basicamente 7, vou mencionar só 2 rapidamente. Um é... Não, é porque o nosso tempo está apertado hoje. Por favor, conclua então. Não, era só dizer isso, porque a magistratura brasileira, os 2 fatos seriam o grampear o advogado de defesa e aceitar se tornar ministro depois do governo em que havia a concorrência eleitoral. São atos, William, que não são feitos cotidianamente pela magistratura brasileira. A magistratura brasileira, ela é imparcial em sua totalidade na atuação. Então, essa decisão, ela não deve ser vista como um risco, nenhum prejuízo para a magistratura brasileira, que é muito consciente do seu dever de imparcialidade cotidianamente. Jorge, eu peço desculpas pela minha falta de cortesia. O tempo nos oprime um pouco. Eu tenho certeza que nós vamos voltar a discutir essas questões, não só doutrinárias, mas sobretudo também de políticas e que necessitam de compreensão geral. Muito obrigado pela participação. Boa noite, Jorge. Eu que agradeço, William. Muito obrigado.